Você já percebeu como o mundo parece ter medo do silêncio? Em cada canto, ruídos competem por nossa atenção. Notificações de celular, compromissos incessantes, vozes que ecoam dentro e fora de nós. Mas e se o maior segredo da vida estivesse justamente em parar? Em um tempo onde o barulho é sinônimo de relevância, o Salmo 46, versículo 10, traz um convite totalmente revolucionário. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Um chamado que exige coragem para ouvir o que só o silêncio pode revelar. Esse salmo foi escrito em um contexto de conflito, de guerra, incerteza. Provavelmente por Davi enfrentando crises em Jerusalém. Davi, o seu provável autor, experimentou perseguições e batalhas constantes, mas foi no recolhimento da alma, nas pausas entre um combate e outro, que ele encontrou força e clareza para governar. Em uma época de conquistas e barulho, o rei poeta nos lembra que as maiores vitórias nascem na quietude. A palavra hebraica rafá, traduzida como aquietai-vos, vai além de simplesmente ficar em silêncio. Ela evoca uma ideia de relaxar, desistir, soltar. Em outras palavras, para de lutar contra o fluxo da vida, renda-se à soberania divina. É uma rendição ativa, um ato paradoxal de coragem. Ao soltar o controle, encontramos a verdadeira força. Como Dallas Willard pensava, silêncio é a disciplina espiritual mais difícil, pois confronta a alma com o que ela realmente é. Imagina que você está tentando ouvir uma música suave, enquanto um liquidificador, um aspirador, uma furadeira estão ligadas ao mesmo tempo. Consegue? Impossível, não é? Assim também é com a voz de Deus. Enquanto estamos imersos no barulho da ansiedade e das distrações, não conseguimos ouvir o sussurro do Eterno. Talvez a vida hoje esteja nos dizendo: desliga o liquidificador, por favor. Então, já curtiu o nosso devocional? Já fez a sua inscrição no canal? Participe então, deixando o seu comentário. E vamos ajudar muitas pessoas a aquietar a sua vida para ouvir Deus. Em primeiro lugar, a quietude é um ato de coragem espiritual. Silenciar não é ausência de som, mas a coragem de ouvir o que tememos em nosso interior. Em um mundo que glorifica a produtividade e o ruído constante, parar parece um ato de fraqueza, mas é justamente o oposto. Aqueles que têm coragem de silenciar a mente e aquietar o coração demonstram fé profunda. Fé em um Deus que age até quando não vemos o movimento. C.S. Lewis escreveu muito bem: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. O silêncio dele é parte do seu discurso. Na quietude, enfrentamos nossos medos mais profundos, o medo do vazio, do não fazer, do não controlar. É nesse confronto que descobrimos a voz de Deus. A quietude é a arma do espírito maduro que confia no agir de Deus, mesmo quando os sentidos dizem o contrário. A coragem espiritual é medida pela disposição de estar em silêncio e confiar na soberania divina. A quietude revela a soberania de Deus. Deus é mais claramente visto quando estamos em silêncio. Davi entendeu que Deus reina sobre o caos e não é movido pelas nossas urgências. Gênesis, capítulo 1, vai dizer que o Espírito Santo
pairava sobre o caos. Quando nos aquietamos, reconhecemos que não somos nós que sustentamos o universo. E tudo bem, graças a Deus. Muitas vezes é no silêncio que percebemos que Deus já está trabalhando em nossa vida, mesmo sem que a gente perceba. A quietude nos lembra que o poder de Deus é suficiente. Ele se exalta entre as nações e na terra sem nossa ajuda frenética. Richard Foster escreveu: a superficialidade é a maldição de nossa época. A doutrina da simplicidade nos chama para o silêncio profundo, onde Deus habita. Ao parar, reconhecemos a magnitude daquele que realmente governa. Nossa quietude é um ato de adoração, reconhecendo que Deus é Deus e nós não somos deuses. Terceiro ponto muito importante. A quietude transforma a ansiedade em confiança. O silêncio diante de Deus transforma o caos interior em confiança inabalável. Ansiedade é o barulho da mente, da alma, que esqueceu em quem pode confiar. Quando nos aquietamos, entregamos a Deus nossas inquietações e permitimos que sua paz, que excede todo entendimento, nos guarde. Agostinho de Hipona já dizia: nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. A quietude não elimina os problemas externos, mas muda a nossa perspectiva interna. Ela transforma a esperança em confiança. Esperar em silêncio é crer que Deus está agindo nos bastidores, mesmo quando não vemos o palco em movimento. Aquietar-se diante de Deus é declarar que confiamos nele, independentemente do cenário externo. Sabe aquela sensação de entrar no ônibus lotado e perceber que vai ter que ficar em pé horas, até o fim da linha? Aquietar-se é acreditar que em algum momento Deus vai providenciar um assento, mesmo que seja no colo dele. Que bom que seja no colo dele. Entenda que o silêncio é o solo da revelação. No barulho da vida, Deus sussurra. No silêncio, ele revela. Grandes revelações de Deus acontecem e aconteceram na quietude. Elias ouviu a voz suave e delicada de Deus após o terremoto e o fogo. 1 Reis 19:12. Às vezes, Deus não fala através do estrondo, mas em um sussurro que exige quietude para ser ouvido. O silêncio cria espaço para Deus nos ensinar, corrigir e direcionar. Henry Nouwen escreveu: a verdadeira oração é estar totalmente disponível a Deus, mesmo quando ele parece ausente. A revelação mais profunda de Deus é percebida e recebida por corações silenciosos e receptíveis. Por último, mas muito importante, a quietude é uma forma suprema de adoração. Quando palavras falham, o silêncio adora. Às vezes, o silêncio diante de Deus é o ato mais profundo de nossa adoração. O nosso silêncio demonstra a reverência confiante no amor de Deus. A. W. Tozer dizia: a adoração é o joelho dobrado e o coração em silêncio diante de um Deus santo é a nossa atenção ao Deus Supremo. Silêncio é reconhecer que Deus é digno de toda a atenção. É o momento em que nos despimos de distrações para contemplá-lo em sua majestade, em silêncio. A quietude é uma canção silenciosa que ressoa no coração de Deus.
Não sei se isso já aconteceu com você, mas sabe quando você tenta cantar e esquece a letra? Às vezes, o melhor louvor é simplesmente ficar em silêncio e deixar Deus cantar sobre você. Sofonias 3:17. Hoje, no dia de hoje, faça um momento de quietude intencional. Desligue o celular, afaste as distrações e encontre um espaço silencioso na tua vida. Respire profundamente e com o coração rendido, ore. Ore dizendo: Senhor, desvenda-me o valor da quietude diante de ti. Ensina-me a confiar o controle de tudo a ti. Ensina-me a ficar em silêncio e não querer agir. Medite no Salmo 46:10. Anote o que Deus vai revelar ao seu coração. A quietude não é a ausência de ação, mas a presença de rendição. Confie em Deus, confie que Deus pode aquietar o teu coração e saiba que o Eterno está agindo. Então, você já experimentou um momento de silêncio tão profundo que ouviu Deus falando ao seu coração? Compartilhe então isso nos comentários. Como foi essa experiência de sentar, de ouvir Deus, de conversar com Deus no silêncio? Sua história pode inspirar tantas outras pessoas a transformar o barulho em silêncio. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos aprender que na quietude encontramos a maior expressão da fé. Confiar em Deus quando tudo ao redor clama por ação, clama por barulho. O silêncio é divino. Que Deus abençoe a sua jornada. Um abração.